A avó revela segredos chocantes. Após tragédia, tio abusou e pai simplesmente ignorou. Ana chegou de volta à cidade de sua infância, em dia cinzento, o céu carregado de nuvens, como se refletisse a dor que dominava seu coração. A cidade parecia mais pequena, e as ruas que antes fora trama de suas brincadeiras, agora se tornaram um labirinto de memórias dolorosas. Sua mãe, a quem sempre admirou, havia partido, e a tristeza se instalou em seu peito. Porém, o que deveria ser um momento de luto e reflexão rapidamente se transformou em um turbilhão de emoções. Ao adentrar a casa velha de sua avó Clara, um arrepio percorreu sua espinha. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como fantasmas de um passado que relutava em ser esquecido. Clara, com sua voz fraquejante, começou a desenterrar segredos que Ana jamais imaginara que existiam. Você não sabe o que seu tio fez? Disse ela, a voz trêmula, como se temesse que as palavras fossem espíritos libertos. Ana sentiu o coração acelerar. Flashbacks de uma infância que pensava ter deixado para trás começaram a surgir. O tio, que sempre foi um personagem jovial nas festas em família, agora parecia um monstro. Clara, em meio a lágrimas, revelou que ele havia abusado de Ana quando era apenas uma criança. A brutalidade das palavras a atingiu como uma tempestade, derrubando as defesas que havia construído ao longo dos anos. Seu pai, sempre visto como o protetor, fora o último a saber. Ele desprezara as acusações, ignorando as dores sufocadas da própria filha. Como podia ele, que devia cuidar da família, ter virado as costas para o horror? A raiva fervia nas veias de Ana, se misturando à dor. Como foi capaz de viver com tal traição? As mentiras e silêncios afligiam o ambiente, transformando em um campo de batalha emocional. A tensão crescia e o ar parecia pesado, denso. O que mais você esconde, Clara? Ana perguntou, a voz quase uma súplica. Os olhos de sua avó brilharam em um misto de tristeza e culpa. O passado de Clara começou a se desvelar, revelando segredos ainda mais sombrios. Traumas que se entrelaçavam com a história da família. E que mais havia sido escondido sob os rostos sorridentes nas fotografias antigas? Ana se pegou lutando entre o desejo de entender e a necessidade de se proteger. O luto pela mãe, a raiva pelo pai e a dor pela traição do tio a sufocavam. Tudo parecia um emaranhado de emoções impossíveis de decifrar. Ela precisava confrontar seu pai, precisava que ele respondesse. Será que ele conseguiria olhar nos olhos dela, sabendo que ignorou seu grito de socorro? A ideia de buscar justiça parecia cada vez mais distorcida, um reflexo de um mundo que não a compreendia. E se a verdade que buscava não trouxesse alívio? Ana se viu presa em uma encruzilhada. A cada dia nessa casa repleta de memórias, o peso do silêncio se tornava mais insuportável. Restava uma pergunta: até onde iria a busca por essa verdade? E o que isso realmente significava para o perdão? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Ana respirou fundo, sentindo a tensão no ar. Esses segredos pesando como uma rocha sobre seus ombros. O que mais você esconde, Clara? Sua voz tremia, mas ela precisava saber. A avó olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido e, em um sussurro carregado de dor, começou a falar mais. Contudo, antes que conseguisse articular outra palavra, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. Um estrondo vindo de fora. A porta da frente se abriu com um forte estrondo, balançando nas dobradiças. Ana e Clara se entreolharam, assustadas. A atmosfera mudara num instante. Desesperadas, deixaram a sala e correram em direção à entrada. Em um segundo, Ana já estava lá fora, o coração acelerado e um frio na barriga, quando saíram. Viram uma figura encapuzada em frente à casa. A pessoa estava parada, imóvel, olhando fixamente para elas. Uma mistura de medo e curiosidade envolveu Ana. "Quem é você?" gritou, a voz ecoando pela quietude do bairro. O estranho não respondeu. Em vez disso, levantou a cabeça. E Ana quase desmaiou ao ver o rosto. Era o tio, com um olhar que mais parecia de um animal encurralado do que de um homem. O mesmo homem que Clara dissera ser responsável pelas maiores dores de sua infância. Mas algo estava diferente. Por um breve instante, ela viu em seus olhos um piscar de vulnerabilidade. Algo que ela não conseguia explicar. O silêncio se instalou novamente. "Ana, eu preciso falar com você", ele disse, a voz arrastada. Clara, ao lado de Ana, parecia paralisada, como se o tempo tivesse congelado. "Há muito tempo eu quero" fazia parte do seu passado. Mas o que você precisa saber é que não sou quem você pensa que sou. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela estava prestes a desmoronar. "O que você quer dizer com isso? Você abusou de mim e seu silêncio destruiu minha infância. Eu não acredito em você." Ele se aproximou, as mãos levantadas, tentando se acalmar. "Ouça-me. O que fiz foi horrível, eu sei. Mas não fui o único culpado. O que você não sabe é que outras forças estavam em jogo. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Uma ferida aberta e profunda em seu peito a fez vacilar." "Como assim? O que você quer dizer com isso?" E, com um olhar de desespero, ele começou a revelar uma história que Ana nunca poderia ter esperado. Seu pai, ele não é seu pai. Ele está envolvido em algo muito maior. Eu nunca quis que você descobrisse. Mas ele é parte de tudo o que aconteceu comigo e com você. O chão parecia se abrir sob os pés de Ana. O que estava ouvindo parecia insuportável, mais devastador do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Seu pai não era seu pai? O peso dessas palavras a esmagou. Não, isso não pode ser verdade. As memórias começaram a girar em sua mente. Todas as pequenas coisas que não faziam sentido antes. As olhadas furtivas do pai, os segredos sussurrados, a maneira como ele sempre a protegeu e, ao mesmo tempo, sempre esteve distante. "Você está mentindo!" ela gritou, em desespero. "Se você não me ouvir, se não acreditar em mim, será um erro que você carregará para sempre." A figura encapuzada se aproximou ainda mais, quase desesperada.
O desespero de um homem que agora se mostrava vulnerável, ao contrário da imagem monstruosa que havia se formado em sua cabeça. Ana ficou paralisada, lutando para processar tudo. Ela queria correr, mas estava presa nesse turbilhão. O que mais ele tinha a dizer? O que mais ele sabia? A cada segundo, a linha entre o que conhecia e o que estava obscurecido começava a se desfazer. Silêncio, e então um grito cortou o ar. Clara desmaiou no chão, levando Ana a um estado de pânico total. Ela se virou, seu olhar em busca de ajuda, mas tudo o que conseguiram ver foi o rosto sombrio do tio, e a palavra não pronunciada a assombrava. A verdade! O que mais estava por trás desse segredo devastador? A noite ainda era jovem, e o desespero acabara de começar. Ana ficou paralisada, lutando para processar tudo. Ela queria correr, mas estava presa nesse turbilhão. A visão do tio, agora com um semblante angustiado, era surreal. Então um grito cortou o ar, ecoando como um sinal de pânico. Clara, sua avó, desmaiou no chão, fazendo o coração de Ana disparar. Ela se virou rapidamente, buscando ajuda, mas o medo paralisava suas pernas. Clara! Gritou, enquanto o corpo da avó caía em um silêncio aterrador. O tio a observava com uma expressão de desespero, seus olhos aflitos. O que aconteceu? Ele deu um passo à frente, mas Ana, ainda em choque, recuou. O que você fez? A raiva e a confusão misturavam-se em seu peito. O silêncio da cena foi interrompido por sirenes ao longe. Uma mistura de luzes vermelhas piscando na escuridão da noite. Ana havia perdido a noção do tempo. O que estava acontecendo com sua família? Era como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Você precisa acreditar em mim! O tio insistiu, a voz ressoando com uma urgência desesperada. Não sou o único! Seu pai, ele está tão envolvido nisso! Você não tem ideia! Ana ficou atordoada. A ideia de que seu pai pudesse estar envolvido em algo tão sombrio era insuportável. Mentiroso! Ela gritou, sentindo o eco da dor em sua voz. Então a figura encapuzada no escuro começou a se desvanecer, seu corpo tremendo. O que estava acontecendo? Há algo que você não sabe, ele murmurou. Mas antes que pudesse continuar, uma sombra passou rapidamente por eles. Uma figura saltou de trás de uma árvore, desferindo um golpe certeiro no peito do tio. Não, não faça isso! Ana gritou, mas o grito saiu como um sussurro. A nova figura se revelou como um homem alto e robusto, completamente diferente do tio. Ele segurava uma arma, o olhar cheio de uma fúria controlada. Você não merece viver. Você não fez nada por ela. Ele proferiu, os olhos fixos na vulnerabilidade do tio. Ana estava em choque. A cena diante dela parecia parte de um filme. O que era essa briga? O que seu tio havia feito? O homem avançou novamente, a arma em punho, e tudo na mente de Ana se quebrava. Não, espera, ele pode! O tio implorou, mas foi interrompido por um disparo. O estrondo ecoou pela noite, e um silêncio mortal seguiu. O corpo do tio caiu, e Ana sentiu o mundo desabar. Estava tudo diferente agora. Ana, você não pode ficar aqui! O homem gritou, voltando-se para ela. Você precisa sair, antes que eles venham. Eles estão atrás de você também. Os olhos de Ana ficaram arregalados. Eles? Quem era eles? Sua mente girava em um redemoinho de emoções, e a confusão tomou conta. Ela olhou para o corpo do tio, depois para o desconhecido com uma arma.
O que mais ele sabia? Enquanto seu coração batia acelerado, ela percebeu que havia mais em jogo do que poderia imaginar. As palavras de seu tio ecoavam em sua mente. Existem forças maiores em ação. Ana sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido nesse mundo que ela pensava conhecer? As sombras do passado estavam prestes a se revelar e parecia que a verdade estava mais próxima, mas ainda assim tão distante. A sirene se aproximava e o medo a agarrava como uma mão fria. O que aconteceria a seguir? Qual era o verdadeiro segredo que unia todos eles? A investigação estava apenas começando e Ana precisava decidir: seguir em frente ou correr para longe de tudo isso. Ana estava parada, lutando para processar tudo. O corpo do tio caído no chão parecia um pesadelo. Ele havia sido o monstro! Mas agora, vulnerável, ela não sabia o que sentir. O desconhecido com a arma estava à sua frente, mas a imagem do tio a assombrava. Ele pode. As palavras estavam presas na garganta. Ana, você precisa sair daqui. O homem gritava. O desespero em sua voz a fez hesitar. Ele estava certo. Mas o que mais estava acontecendo? Em meio ao caos, a sirene se aproximava, misturando-se ao som de sua própria respiração acelerada. O instante seguinte foi como uma eternidade. Enquanto Ana tentava entender, viu a figura encapuzada do tio se contorcer. O que ele tinha a dizer? E antes que conseguisse articular outra palavra, as luzes da sirene iluminaram o espaço e uma sombra se projetou. Um policial. O que está acontecendo aqui? A voz grave do oficial cortou o ar e a cena mudou novamente. Ana sentiu o olhar do segurança. Sobre eles! Avaliando a situação! Seu coração disparou. O que diremos? O que dizer sobre o corpo no chão e o homem armado à sua frente? Mas não era só isso. O policial focou em Ana e a expressão em seu rosto mudou de dúvida para terror. Ana, o que você está fazendo aqui? Por um momento, pareceu que ele conhecia o tio. Como isso era possível? Ele fez algo! As palavras saíram confusas e o homem armado se virou abruptamente. Calhe a boca! Você não sabe de nada. Ele estava no controle, mas a tensão no ar agora era palpável. O policial, porém, não se deixou intimidar. Saia do caminho! Eu vou levar você e sua avó para um lugar seguro. O olhar do policial pesava sobre Ana. A última coisa que queria era ser levada para longe. Mas o coração dela não parava de bater forte. O que você sabe sobre isso? Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. O homem reagiu à sua pergunta, seus olhos se estreitando. Havia algo ali, uma conexão, que ele não estava disposto a revelar. O conhecido de Clara, o homem que se apresentou ao tio, de repente tirou a luz da sirene dos olhos dela. Eu não posso deixar você aqui. Ele recuou. E Ana ficou confusa. O que estava acontecendo? O tio ameaçado estava no chão. Mas havia algo mais acontecendo em seu olhar. Um entendimento que ela não compartilhava. Saia da minha frente! O desconhecido gritou. E então um segundo disparo ecoou. O policial cambaleou para trás, cego pela luz da sirene, que agora explodia a escuridão. Ana testemunhou tudo lentamente, como se estivesse assistindo a uma cena de horror.
Não era possível. Não podia ser real. Não! O que você fez? O homem ao lado do tio estava em completo estado de choque. O corpo do tio não se movia. As lágrimas estouravam nos olhos de Ana enquanto ela processava a realidade do que estava acontecendo. Não era só o tio que estava morto. Era algo muito maior. A revelação do policial parecia se dissolver em uma nuvem de neblina. Por que você não me contou? Ana estava gritando agora, mas seu coração estava preso entre o desespero e a raiva. O homem que havia tirado a vida do tio agora estava à sua frente, um reflexo de algo que não entendia. O que ele fez foi algo que você nunca viu: controle. O que ficou escondido. A frase ficou ecoando em seu cérebro. Ela sentiu o chão sob pés se abrir. O que era esse controle? De quem ele estava falando? A questão ficou suspensa. No ar, um mistério ainda sem resposta. Enquanto seguranças e sirenes se aproximavam, Ana se perguntou até onde as mentiras teriam ido. O que realmente havia acontecido naquela família? E seguidos rasgos de fogo e fumaça começaram a perfurar o silêncio da noite. A tensão estava à flor da pele. Os rastros de uma verdade obscura esperavam por ela. Mas o que estava prestes a revelar poderia mudar tudo. E nesse momento, Ana percebeu que a verdade não era só sobre o que aconteceu. Era sobre quem realmente... Sair daqui! O homem gritava. O desespero em sua voz a fez hesitar. Ele estava certo. Mas o que mais estava acontecendo? Em meio ao caos, a sirene se aproximava, misturando-se ao som de sua própria respiração acelerada. O instante seguinte foi como uma eternidade. Enquanto Ana tentava entender, viu a figura encapuzada do tio se contorcer. O que ele tinha a dizer? E antes que conseguisse articular outra palavra, as luzes da sirene iluminaram o espaço e uma sombra se projetou. Um policial! Polícia! O que está acontecendo aqui? A voz grave do oficial cortou o ar e a cena mudou novamente. Ana sentiu o olhar do segurança sobre eles, avaliando a situação. Seu coração disparou. O que diremos? O que dizer sobre o corpo no chão e o homem armado à sua frente? Mas não era só isso. O policial focou em Ana. E a expressão em seu rosto mudou de dúvida para terror. Ana, o que você está fazendo aqui? Por um momento pareceu que ele conhecia o tio. Como isso era possível? Ele fez algo. As palavras saíram confusas e o homem armado se virou abruptamente. Cale a boca! Você não sabe de nada! Ele estava no controle, mas a tensão no ar agora era palpável. O policial, porém, não se deixou intimidar. Saia do caminho. Eu vou levar você e sua avó para um lugar seguro. O olhar do policial pesava sobre Ana. A última coisa que queria era ser levada para longe, mas o coração dela não parava de bater forte. O que você sabe sobre isso? Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. O homem reagiu à sua pergunta, seus olhos se estreitando. Havia algo ali, uma conexão, que ele não estava disposto a revelar. O conhecido de Clara, o homem que se apresentou ao tio, de repente tirou a luz da sirene dos olhos dela. Eu não posso deixar você aqui. Ele recuou e Ana ficou confusa. O que estava acontecendo? O tio ameaçado estava no chão, mas havia algo mais acontecendo em seu olhar. Um entendimento que ela não compartilhava. Saia da minha frente! O desconhecido gritou, e então um segundo disparo ecoou.
O estrondo ecoou pela noite e um silêncio mortal cediu. O corpo do tio caiu e Ana sentiu o mundo desabar. Estava tudo diferente agora. Ana, você não pode ficar aqui! O homem gritou, voltando-se para ela. Você precisa sair antes que eles venham. Eles estão atrás de você também. Os olhos de Ana ficaram arregalados. Eles? Quem era eles? Sua mente girava em um redemoinho de emoções. E a confusão tomou conta. Ela olhou para o corpo do tio, depois para o desconhecido com a arma. O que mais ele sabia? Enquanto seu coração batia acelerado, ela percebeu que havia mais em jogo do que poderia imaginar. As palavras de seu tio ecoavam em sua mente. Existem forças maiores em ação. Ana sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido nesse mundo que ela pensava conhecer? A ideia de que seu pai pudesse estar envolvido em algo tão sombrio era insuportável. Mentiroso! Ela gritou, sentindo o eco da dor em sua voz. Então, antes que tudo pudesse desmoronar, um grito agudo cortou o ar e Ana virou-se para ver Clara levantando-se do chão. Chega! A verdade precisa ser revelada! A avó falou, se agarrando à porta. Todos a olharam, surpresos. O policial, o homem armado e até Ana estavam paralisados. Como ela havia se recuperado tão rapidamente? Clara, então, começou a entregar um segredo que ninguém esperava ouvir. Ana, o que eu sempre tentei esconder, você e seu tio são irmãos. Silêncio total. A revelação pendia no ar, pesada e irreal. Ele não é só seu tio. Ele é seu irmão. De verdade. Ana mal podia respirar. Suas mãos tremiam enquanto suas memórias se misturavam com essa nova realidade. O que mais estava oculto? Tudo o que ela acreditava saber estava desmoronando. O que mais poderia ter sido escondido? No mesmo instante, o desconforto se transformou em um furacão emocional. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, mas a dor em seu coração se intensificou. Clara continuou, sua voz firme. Quando você nasceu, fomos forçados a separar vocês. Ele foi levado e eu nunca pude contar. Ana olhou para o corpo do tio, agora em um novo contexto. Ele não era apenas um monstro, mas alguém que também carregava uma carga, uma ligação sanguínea, um entrelaçamento de destinos. Isso não é possível! E como se o universo tivesse ouvido sua angústia, o corpo do tio se contorceu novamente. E uma luz começou a brilhar. Um objeto em seu bolso. A verdade está aqui, ele murmurou apenas. O coração de Ana disparou ao ver aquilo. Que misterioso era tudo isso? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo novamente. E a única certeza que tinha agora era que a verdade nunca foi tão distante e ainda assim tão próxima. Ana estava paralisada, lutando para processar tudo. O corpo do tio caído parecia um pesadelo. Ele havia sido monstro, mas agora vulnerável, ela não sabia como se sentir. O desconhecido com uma arma estava à sua frente, mas a imagem do tio a assombrava. Ele pode. As palavras estavam presas. Na garganta! Ana, você precisa sair daqui! O homem gritava. O desespero em sua voz a fez hesitar. Ele estava certo, mas o que mais estava acontecendo? O som da sirene se aproximava, misturando-se ao ritmo acelerado da sua respiração. A cena estava carregada de tensão. Clara, sua avó, parecia recuperada, mas ainda suportava um fardo pesado. Ana, a verdade precisa vir à tona. Ela falava com uma urgência que congelou todos ao redor. Ana desviou o olhar para o corpo do tio. As revelações de Clara a deixaram atordoada.
Ele não era apenas um agressor, mas seu irmão? Essa informação a deixou em estado de choque. Não, isso não pode ser verdade! Ela gritou, sua voz ecoando pela noite sombria. As memórias se aglomeravam em sua mente. Antes era a figura de um monstro, e agora poderia ser a de um irmão perdido. O caos estava consumindo-a. A tensão aumentou ainda mais quando um barulho ecoou. Um tiroteio! O desconhecido se virou abruptamente e, com um movimento rápido, disparou contra o tio. O barulho do disparo ainda ressoava no ar, enquanto o corpo do homem caía, incapacitado. Ana ficou paralisada com horror. O desconhecido se aproximou e ela percebeu um brilho atípico em seu olhar. Uma ferocidade que antes não tinha notado. Eu avisei! Eu não posso deixar que ele viva! O homem gritou, e seu rosto estava contorcido de ódio, enquanto o policial, atordoado, levantava sua arma em direção ao desconhecido. Você precisa se afastar agora! O policial exigiu, e Ana sentiu o coração acelerar novamente. O que estava acontecendo? Em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Um homem alto, vestido de terno, com um olhar severo. Parem tudo agora! Ele ordenou, avançando em direção à cena. Quando se apresentou, o coração de Ana disparou. Era um conhecido de longa data. Alguém cuja presença a deixava nervosa em sua infância. Sou advogado da família. O que vocês estão fazendo aqui não faz sentido. A alegação soou estranha, mas a seriedade em seu olhar trouxe uma nova camada de confusão. Sua cabeça girava. O que ele sabia? O que mais se escondia sob a superfície dessa história já tão devastadora? Você não sabe nada, disse o homem com a arma, a voz tremendo. Eles sempre estiveram por perto, manipulando tudo. Ele olhou para Ana, um pedido silencioso em seus olhos, suplicando que acreditasse nele. Eles não podem descobrir quem você é. Ana estava paralisada. O que ele queria dizer com quem você é? O pânico se avolumou em seu peito. Clamor da sirene se aproximava, prenunciando que o tempo estava escasso. Ela se virou para o tio, já caído, e quanto mais encarava a cena, mais confusa ficava. O que teria acontecido em sua infância? Que todos estavam tão desesperados para esconder. Clara, amparada, começou a falar novamente. A voz dela foi abafada pela gritaria ao redor. Ana! Eles querem alguém da sua família. Não você! Você não é apenas uma vítima. Há algo maior acontecendo. Algo que envolve todos nós. O que ela queria dizer com isso? Ana sentia a cabeça girar, mas as palavras cortaram o ar. Algo nela despertou. Suas raízes, seu passado, mais e mais perguntas sem resposta. Mas antes que pudesse articular o que estava sentindo, tudo explodiu pela janela da casa. Uma fumaça espessa invadiu os ares, e o estrondo aterrador cortou a noite. As chamas começaram a consumir a casa, e o calor os atingiu como uma onda. O mistério começou a se dissipar entre as chamas. Quem eram eles? E por que estavam atrás dela? Ana, agora cercada por fumaça e confusão, percebeu que a verdade, a essência do que havia vivido, corria o risco de se queimar com tudo. O que mais poderia ser revelado naquele inferno? As respostas pareciam mais distantes do que nunca, à medida que novos segredos ameaçavam sair da sombra.
A única certeza que tinha agora era que não havia mais volta. A aventura acabara de começar. Ana estava paralisada, lutando para processar tudo. O corpo do tio caído parecia um pesadelo. Ele havia sido um monstro. Mas agora, vulnerável, ela não sabia como se sentir. O desconhecido com a arma estava à sua frente. Mas a imagem do tio a assombrava. Ele pode. As palavras estavam presas na garganta. Ana, você precisa sair daqui! O homem gritava, o desespero em sua voz a fez hesitar. Ele estava certo, mas o que mais estava acontecendo? O som da sirene se aproximava, misturando-se ao ritmo acelerado da sua respiração. A cena estava carregada de tensão. Clara, sua avó, parecia recuperada, mas ainda suportava um fardo pesado. Ana, a verdade precisa vir à tona. Ela falava com uma urgência que congelou todos ao redor. Ana desviou o olhar para o corpo do tio. As revelações de Clara a deixaram atordoada. Ele não era apenas um agressor, mas seu irmão? Essa informação a deixou em estado de choque. Não, isso não pode ser verdade. Ela gritou, sua voz ecoando pela noite sombria. As memórias se aglomeravam em sua mente. Antes era a figura de um monstro, e agora poderia ser a de um irmão perdido. O caos estava consumindo-a. A tensão aumentou ainda mais quando um barulho ecoou. Um tiroteio. O desconhecido se virou abruptamente e, com um movimento rápido, disparou contra o tio. O barulho do disparo ainda ressoava no ar, enquanto o corpo do homem caía, incapacitado. Ana ficou paralisada com o horror. O desconhecido se aproximou e ela percebeu um brilho atípico em seu olhar, uma ferocidade que antes não tinha notado. Eu avisei. Eu não posso deixar que ele viva! O homem gritou, e seu rosto estava contorcido de ódio, enquanto o policial, atordoado, levantava-se a arma em direção ao desconhecido. Você precisa se afastar, agora! O policial exigiu, e Ana sentiu o coração acelerar novamente. O que estava acontecendo? Em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Um homem alto, vestido de terno, com um olhar severo. Parem tudo, agora! Ele ordenou, avançando em direção à cena. Quando se apresentou, o coração de Ana disparou. Era um conhecido de longa data. Alguém cuja presença a deixava nervosa em sua infância. Sou advogado da família. O que vocês estão fazendo aqui não faz sentido. A alegação soou estranha, mas a seriedade em seu olhar trouxe uma nova camada de confusão. Sua cabeça girava. O que ele sabia? O que mais se escondia sob a superfície dessa história já tão devastadora? Você não sabe nada, disse o homem com a arma, a voz tremendo. Eles sempre estiveram por perto, manipulando tudo. Olhou para Ana. Um pedido silencioso em seus olhos, suplicando que acreditasse nele. Eles não podem descobrir quem você é. Ana estava paralisada. O que ele queria dizer com quem você é? O pânico se avolumou em seu peito. Clamor da sirene se aproximava, prenunciando que o tempo estava escasso. Ela se virou para o tio, já caído, e quanto mais encarava a cena, mais confusa ficava. O que teria acontecido em sua infância, que todos estavam tão desesperados para esconder? Clara, amparada, começou a falar novamente. A voz dela foi abafada pela gritaria ao redor. Ana, eles querem alguém da sua família, não você. Você não é apenas uma vítima. Há algo maior acontecendo, algo que envolve todos nós. O que ela queria dizer com isso? Ana sentia a cabeça girar, mas as palavras cortaram o ar. Algo nela despertou. Suas raízes, seu passado.
Mais e mais perguntas sem resposta. Mas antes que pudesse articular o que estava sentindo, tudo explodiu pela janela da casa. Uma fumaça espessa invadiu os ares e um estrondo aterrador cortou a noite. As chamas começaram a consumir a casa e o calor os atingiu como uma onda. O mistério começou a se dissipar entre as chamas. Quem eram eles? E por que estavam atrás dela? Ana, agora cercada por fumaça e confusão, percebeu que a verdadeira natureza de seu tio poderia ser ainda mais sombria. Enquanto focava o olhar, viu um brilho em sua mão. Ele segurava um pendrive. O que haveria dentro daquilo? Uma mensagem? Um segredo condenado a arder junto com a casa? Antes que pudesse pensar mais, uma voz familiar ecoou no tumulto. "Mãe!" Ana gritou, reconhecendo Clara. A avó estava se aproximando, mas algo estava errado. Clara caiu de joelhos, mão no peito, e a expressão em seu rosto era de dor intensa. "Ana, tá tudo no pendrive. Você precisa saber." Ana via tudo em câmera lenta. As chamas lapidavam a cena, mas o olhar de Clara tinha um peso que fazia o ar ficar pesado. O advogado se virou para ajudar, mas Clara gesticulou fraca. "Eles vieram me avisar. Antes de você nascer, a verdade sobre seu pai." A tensão explodiu como um bombardeio de revelações. O que estaria por vir? O tempo parecia se arrastar, enquanto a fumaça envolvia tudo. Ana estava prestes a desvendar algo muito além do que poderia imaginar. E, ao mesmo tempo, a casa que a cercava se tornava um inferno. O que aquela verdade significava para ela? E se fosse ainda mais profundo do que tinha vivido até agora? Ana estava paralisada, lutando para processar tudo. O corpo do tio caído parecia um pesadelo. Ele havia sido um monstro, mas agora, vulnerável, ela não sabia como se sentir. O desconhecido com a arma estava à sua frente, mas a imagem do tio a assombrava. "Ele pode!" As palavras estavam presas na garganta. "Ana, você precisa sair daqui!" O homem gritava. O desespero em sua voz a fez hesitar. Ele estava certo, mas o que mais estava acontecendo? O som da sirene se aproximava, misturando-se ao ritmo acelerado da sua respiração. A cena estava carregada de tensão. Clara, sua avó, parecia recuperada, mas ainda suportava um fardo pesado. "Ana, a verdade precisa vir à tona." Ela falava com uma urgência que congelou todos ao redor. Ana desviou o olhar para o corpo do tio. As revelações de Clara a deixaram atordoada. Ele não era apenas um agressor, mas seu irmão? Essa informação a deixou em estado de choque. "Não! Isso não pode ser verdade!" Ela gritou, sua voz ecoando pela noite sombria. As memórias se aglomeravam em sua mente. Antes era a figura de um monstro, e agora poderia ser a de um irmão perdido. O caos estava consumindo-a. A tensão aumentou ainda mais quando um barulho ecoou. Um tiroteio! O desconhecido se virou abruptamente e, com um movimento rápido, disparou contra o tio. O barulho do disparo ainda ressoava no ar, enquanto o corpo do homem caía, incapacitado. Ana ficou paralisada com o horror. O desconhecido se aproximou e ela percebeu um brilho atípico em seu olhar, uma ferocidade que antes não tinha notado. "Eu avisei. Eu não posso deixar que ele viva." O homem gritou, e seu rosto estava contorcido de ódio, enquanto o policial, atordoado, levantava sua arma em direção ao desconhecido. "Você precisa se afastar, agora!" O policial exigiu, e Ana sentiu o coração acelerar novamente. O que estava acontecendo? Em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Um homem alto, vestido de terno, com um olhar severo. "Parem
tudo agora! Ele ordenou, avançando em direção à cena. Quando se apresentou, o coração de Ana disparou. Era um conhecido de longa data, alguém cuja presença a deixava nervosa em sua infância. Sou o advogado da família. O que vocês estão fazendo aqui não faz sentido. A alegação soou estranha, mas a seriedade em seu olhar trouxe uma nova camada de confusão. Sua cabeça girava. O que ele sabia? O que mais se escondia sob a superfície dessa história já tão devastadora? Você não sabe nada, disse o homem com a arma, a voz tremendo. Eles sempre estiveram por perto, manipulando tudo. Ele olhou para Ana, um pedido silencioso em seus olhos, suplicando que acreditasse nele. Eles não podem descobrir quem você é. Ana estava paralisada. O que ele queria dizer com quem você é? O pânico se avolumou em seu peito. Clamor da sirene se aproximava, prenunciando que o tempo estava escasso. Ela se virou para o tio, já caído, e quanto mais encarava a cena, mais confusa ficava. O que teria acontecido em sua infância, que todos estavam tão desesperados para esconder? Clara, amparada, começou a falar novamente. A voz dela foi abafada pela gritaria ao redor. Ana, eles querem alguém da sua família. Não você. Você não é apenas uma vítima. Há algo maior acontecendo. Algo que envolve todos nós. O que ela queria dizer com isso? Ana sentia a cabeça girar, mas as palavras cortaram o ar. Algo nela despertou. Suas raízes, seu passado, mais e mais perguntas sem resposta. Mas, antes que pudesse articular o que estava sentindo, tudo explodiu pela janela da casa. Uma fumaça espessa invadiu os ares e o estrondo aterrador cortou a noite. As chamas começaram a consumir a casa e o calor os atingiu como uma onda. O mistério começou a se dissipar entre as chamas. Quem eram eles? E por que estavam atrás dela? Ana, agora cercada por fumaça e confusão, percebeu que a verdadeira natureza de seu tio poderia ser ainda mais sombria. Enquanto focava o olhar, viu um brilho em sua mão. Ele segurava um pendrive. O que haveria dentro daquilo? Uma mensagem? Um segredo condenado a arder junto com a casa? Antes que pudesse pensar mais, uma voz familiar ecoou no tumulto. Mãe! Ana gritou, reconhecendo Clara. A avó estava se aproximando, mas algo estava errado. Clara caiu de joelhos, mão no peito, e a expressão em seu rosto era de dor intensa. Ana, está tudo no pendrive. Você precisa saber. Ana viu tudo em câmera lenta. As chamas lapidavam a cena, mas o olhar de Clara tinha um peso que fazia o ar ficar pesado. O que estaria por vir? O tempo parecia se arrastar, enquanto a fumaça envolvia tudo. Ana estava prestes a desvendar algo muito além do que poderia imaginar. E ao mesmo tempo, a casa que a cercava se tornava um inferno. O que aquela verdade significava para ela? E se fosse ainda mais profundo do que tinha vivido até agora? Mas então seu mundo virou de cabeça para baixo. Uma figura familiar surgiu nas sombras. Uma presença que Ana não esperava. Era seu pai, o homem que sempre foi sua âncora. Ana! Ele gritou. E antes que ela pudesse reagir, ele empurrou a multidão para entrar na casa em chamas. Pai, o que você está fazendo aqui? O choque virou desespero. Ele correu em direção a Clara, e o pânico no rosto dele era evidente. O que aconteceu? O que você fez? O som de uma explosão aconteceu, e o espaço de tempo ficou suspenso. Você não entende. Eu tive que vir, ele disse, seu olhar se fixando no pendrive. Se alguém descobrir, é nossa única chance de impedir o pior.
Ana sentiu um peso se acumular em seu peito. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se unindo, mas a verdade agora parecia um mistério ainda maior. O que está acontecendo, pai? O que você sabe? Com um ar de desespero profundo, ele olhou para os olhos de sua filha e disse: Eu não sou seu pai. Nunca fui. E a verdade está prestes a ser revelada para todos nós. A casa tremia ao redor deles. O fogo se espalhava. E enquanto Ana tentava entender o que acabara de ouvir, o mundo ao seu redor começou a colapsar em um ruído ensurdecedor. A explosão iluminou o céu noturno. E a verdade que deveria ser revelada poderia levá-los para a escuridão. O que mais estava escondido? E quem realmente eram eles? A noite estava longe de terminar, e a busca pela verdade havia apenas começado. Ana estava paralisada, lutando para processar tudo. O corpo do tio caído parecia um pesadelo. Ele havia sido um monstro, mas agora, vulnerável, ela não sabia como se sentir. O desconhecido com a arma estava à sua frente, mas a imagem do tio a assombrava. Ele pode, as palavras estavam presas na garganta. Ana, você precisa sair daqui! O homem gritava. O desespero em sua voz a fez hesitar. Ele estava certo, mas o que mais estava acontecendo? O som da sirene se aproximava, misturando-se ao ritmo acelerado da sua respiração. A cena estava carregada de tensão. Clara, sua avó, parecia recuperada, mas ainda suportava um fardo pesado. Ana, a verdade precisa vir à tona. Ela falava com uma urgência que congelou todos ao redor. Ana desviou o olhar para o corpo do tio. As revelações de Clara a deixaram atordoada. Ele não era apenas um agressor, mas seu irmão? Essa informação a deixou em estado de choque. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, sua voz ecoando pela noite sombria. As memórias se aglomeravam em sua mente. Antes era a figura de um monstro, e agora poderia ser a de um irmão perdido. O caos estava consumindo-a. A tensão aumentou ainda mais quando um barulho ecoou. Um tiroteio. O desconhecido se virou abruptamente e, com um movimento rápido, disparou contra o tio. O barulho do disparo ainda ressoava no ar, enquanto o corpo do homem caía, incapacitado. Ana ficou paralisada com o horror. O desconhecido se aproximou e ela percebeu um brilho atípico em seu olhar. Uma ferocidade que antes não tinha notado. Eu avisei! Eu não posso deixar que ele viva! O homem gritou e seu rosto estava contorcido de ódio, enquanto o policial, atordoado, levantava sua arma em direção ao desconhecido. Você precisa se afastar agora! O policial exigiu, e Ana sentiu o coração acelerar novamente. O que estava acontecendo? Em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Um homem alto, vestido de terno, com um olhar severo. Parem tudo! Agora! Ele ordenou, avançando em direção à cena. Quando se apresentou, o coração de Ana disparou. Era um conhecido de longa data. Alguém cuja presença a deixava nervosa em sua infância. Sou advogado da família. O que vocês estão fazendo aqui não faz sentido. A alegação soou estranha, mas a seriedade em seu olhar trouxe uma nova camada de confusão. Sua cabeça girava. O que ele sabia? O que mais se escondia sob a superfície dessa história já tão devastadora? Você não sabe nada, disse o homem com a arma, a voz tremendo. Eles sempre estiveram por perto, manipulando tudo. Ele olhou para Ana, um pedido silencioso em seus olhos, suplicando que acreditasse nele. Eles não podem descobrir quem você é.
Ana estava paralisada. O que ele queria dizer com quem você é? O pânico se avolumou em seu peito. Clamor da sirene se aproximava, prenunciando que o tempo estava escasso. Ela se virou para o tio, já caído, e quanto mais encarava a cena, mais confusa ficava. O que teria acontecido em sua infância? Que todos estavam tão desesperados para esconder? Clara, amparada, começou a falar novamente. A voz dela foi abafada pela gritaria ao redor. Ana, eles querem alguém da sua família. Não você. Você não é apenas uma vítima. Há algo maior acontecendo, algo que envolve todos nós. O que ela queria dizer com isso? Ana sentia a cabeça girar, mas as palavras cortaram o ar. Algo nela despertou. Suas raízes, seu passado, mais e mais perguntas sem resposta. Mas antes que pudesse articular o que estava sentindo, tudo explodiu pela janela da casa. Uma fumaça espessa invadiu os ares e um estrondo aterrador cortou a noite. As chamas começaram a consumir a casa e o calor os atingiu como uma onda. O mistério começou a se dissipar entre as chamas. Quem eram eles? E por que estavam atrás dela? Ana, agora cercada por fumaça e confusão, percebeu que a verdadeira natureza de seu tio poderia ser ainda mais sombria. Enquanto focava o olhar, viu um brilho em sua mão. Ele segurava um pendrive. O que haveria dentro daquilo? Uma mensagem? Um segredo condenado a arder junto com a casa? Antes que pudesse pensar mais, uma voz familiar ecoou no tumulto. Algo estava errado. Clara caiu de joelhos, mão no peito, e a expressão em seu rosto era de dor intensa. Ana, está tudo no pendrive. Você precisa saber. Ana viu tudo em câmera lenta. As chamas lapidavam a cena, mas o olhar de Clara tinha um peso que fazia o ar ficar pesado. O que estaria por vir? O tempo parecia se arrastar, enquanto a fumaça envolvia tudo. Ana estava prestes a desvendar algo muito além do que poderia imaginar. E, ao mesmo tempo, a casa que a cercava se tornava um inferno. O que aquela verdade significava para ela? E se fosse ainda mais profundo do que tinha vivido até agora? Mas então, seu mundo virou de cabeça para baixo. Uma figura familiar surgiu nas sombras. Uma presença que Ana não esperava. Era seu pai, o homem que sempre foi sua âncora. Ana! Ele gritou. E antes que ela pudesse reagir, ele empurrou a multidão para entrar na casa em chamas. Pai, o que você está fazendo aqui? O choque virou desespero. Ele correu em direção a Clara, e o pânico no rosto dele era evidente. O que aconteceu? O que você fez? O som de uma explosão aconteceu, e o espaço de tempo ficou suspenso. Você não entende! Eu tive que vir, ele disse, seu olhar se fixando no pendrive. Se alguém descobrir, é nossa única chance de impedir o pior. Ana sentiu um peso se acumular em seu peito. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se unindo. Mas a verdade agora parecia um mistério ainda maior. O que está acontecendo, pai? O que você sabe? Com um ar de desespero profundo, ele olhou para os olhos de sua filha e disse: Eu não sou seu pai. Nunca fui. E a verdade está prestes a ser revelada para todos nós. A casa tremia ao redor deles. O fogo se espalhava e enquanto Ana tentava entender o que acabara de ouvir, o mundo ao seu redor começou a colapsar em um ruído ensurdecedor. A explosão iluminou o céu noturno e a verdade que deveria ser revelada poderia levá-los para a escuridão. Nesse momento de caos, de repente, a porta da frente foi arrombada com força. Duas figuras encapuzadas entraram, com uma precisão mortal. Eles conseguiram! Gritaram em uníssono.
E num movimento rápido, ambas as figuras apontaram armamentos mais sofisticados em direção a Anna e sua família. "Fiquem onde estão!" uma delas gritou, enquanto a outra olhava fixamente para o pendrive na mão do tio. O desespero e a confusão se transformaram em terror absoluto. "A menina! Entreguem a menina! Temos ordens!" Anna congelou. Aqueles que pareciam os vilões da história estavam mais uma vez no controle. E sua vida estava prestes a ser mais uma vez virada de cabeça para baixo. Clara instintivamente se colocou entre Anna e as figuras. "Não a toquem!" ela gritou. O pânico refletia em seus olhos. "A verdade dela não pode vir à tona." Uma das figuras comentou, os olhos brilhando com uma determinação que fazia o sangue de Anna gelar. O que isso significava? O que era tão importante naquele pendrive? O que estava realmente em jogo? A casa começou a desabar ao redor deles, mas a luta entre o passado e a verdade transcendia as chamas. O que mais Anton, o verdadeiro pai de Anna, poderia estar escondendo? Enquanto a fumaça densa se acumulava e o calor se intensificava, Anna percebeu que essa batalha era apenas o começo de um pesadelo muito maior. O destino dela estava em jogo, e a única certeza que tinha era que ninguém sairia ileso daquela noite. Anna estava paralisada, lutando para processar tudo. O corpo do tio caído parecia um pesadelo. Ele havia sido um monstro, mas agora, vulnerável, ela não sabia como se sentir. O desconhecido com a arma estava à sua frente, mas a imagem do tio a assombrava. "Ele pode..." As palavras estavam presas na garganta. "Anna, você precisa sair daqui!" O homem gritava. O desespero em sua voz a fez hesitar. Ele estava certo, mas o que mais estava acontecendo? O som da sirene se aproximava, misturando-se ao ritmo acelerado da sua respiração. A cena estava carregada de tensão. Clara, sua avó, parecia recuperada, mas ainda suportava um fardo pesado. "Anna, a verdade precisa vir à tona." Ela falava com uma urgência que congelou todos ao redor. Anna desviou o olhar para o corpo do tio. As revelações de Clara a deixaram atordoada. Ele não era apenas um agressor, mas seu irmão? Essa informação a deixou em estado de choque. "Não, isso não pode ser verdade!" Ela gritou, sua voz ecoando pela noite sombria. As memórias se aglomeravam em sua mente. Antes era a figura de um monstro, e agora poderia ser a de um irmão perdido. O caos estava consumindo-a. A tensão aumentou ainda mais quando um barulho ecoou. Um tiroteio. O desconhecido se virou abruptamente e, com um movimento rápido, disparou contra o tio. O barulho do disparo ainda ressoava no ar, enquanto o corpo do homem caía, incapacitado. Anna ficou paralisada com horror. O desconhecido se aproximou e ela percebeu um brilho atípico em seu olhar. Uma ferocidade que antes não tinha notado. "Eu avisei. Eu não posso deixar que ele viva." O homem gritou e seu rosto estava contorcido de ódio. Enquanto o policial, atordoado, levantava sua arma em direção ao desconhecido. "Você precisa se afastar, agora!" O policial exigiu, e Anna sentiu o coração acelerar novamente. O que estava acontecendo? Em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Um homem alto, vestido de terno, com um olhar severo. "Parem tudo, agora!" ele ordenou, avançando em direção à cena. Quando se apresentou, o coração de Anna disparou. Era um conhecido de longa data, alguém cuja presença a deixava nervosa em sua infância. "Sou advogado da família. O que vocês estão fazendo aqui não faz sentido." A alegação soou estranha, mas a seriedade em seu olhar trouxe uma nova camada de confusão.
Sua cabeça girava. O que ele sabia? O que mais se escondia sob a superfície dessa história já tão devastadora? Você não sabe nada, disse o homem com a arma, a voz tremendo. Eles sempre estiveram por perto, manipulando tudo. Ele olhou para Ana, um pedido silencioso em seus olhos, suplicando que acreditasse nele. Eles não podem descobrir quem você é. Ana estava paralisada. O que ele queria dizer com quem você é? O pânico se avolumou em seu peito. Clamor das sirenes se aproximava, prenunciando que o tempo estava escasso. Ela se virou para o tio, já caído, e quanto mais encarava a cena, mais confusa ficava. O que teria acontecido em sua infância, que todos estavam tão desesperados para esconder? Clara, amparada, começou a falar novamente. A voz dela foi abafada pela gritaria ao redor. Ana, eles querem alguém da sua família, não você. Você não é apenas uma vítima. Há algo maior acontecendo, algo que envolve todos nós. O que ela queria dizer com isso? Ana sentia a cabeça girar, mas as palavras cortaram o ar. Algo nela despertou, suas raízes, seu passado. Mais e mais perguntas sem resposta. Mas, antes que pudesse articular o que estava sentindo, tudo explodiu pela janela da casa. Uma fumaça espessa invadiu os ares, e um estrondo aterrador cortou a noite. As chamas começaram a consumir a casa, e o calor os atingiu como uma onda. O mistério começou a se dissipar entre as chamas. Quem eram eles? E por que estavam atrás dela? Ana, agora cercada por fumaça e confusão, percebeu que a verdadeira natureza de seu tio poderia ser ainda mais sombria. Enquanto focava o olhar, viu um brilho em sua mão. Ele segurava um pendrive. O que haveria dentro daquilo? Uma mensagem? Um segredo condenado a arder junto com a casa? Antes que pudesse pensar mais, uma voz familiar ecoou no tumulto. Mãe! Ana gritou, reconhecendo Clara. A avó estava se aproximando, mas algo estava errado. Clara caiu de joelhos, mão no peito, e a expressão em seu rosto era de dor intensa. Ana, está tudo no pendrive e você precisa saber. Ana viu tudo em câmera lenta. As chamas lapidavam a cena, mas o olhar de Clara tinha um peso que fazia o ar ficar pesado. O que estaria por vir? O tempo parecia se arrastar, enquanto a fumaça envolvia tudo. Ana estava prestes a desvendar algo muito além do que poderia imaginar. E, ao mesmo tempo, a casa que a cercava se tornava um inferno. O que aquela verdade significava para ela? E se fosse ainda mais profundo do que tinha vivido até agora? Mas então seu mundo virou de cabeça para baixo. Uma figura familiar surgiu nas sombras. Uma presença que Ana não esperava. Era seu pai, o homem que sempre foi sua âncora. Ana! Ele gritou. E antes que ela pudesse reagir, ele empurrou a multidão para entrar na casa em chamas. Pai, o que você está fazendo aqui? O choque virou desespero. Ele correu em direção a Clara, e o pânico no rosto dele era evidente. O que aconteceu? O que você fez? O som de uma explosão aconteceu, e o espaço de tempo ficou suspenso. Você não entende! Eu tive que vir! Ele disse, seu olhar se fixando no pendrive. Se alguém descobrir, é nossa única chance de impedir o pior. Ana sentiu um peso se acumular em seu peito. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se unindo, mas a verdade agora parecia um mistério ainda maior. O que está acontecendo, pai? O que você sabe?
Com um ar de desespero profundo, ele olhou para os olhos de sua filha e disse: Eu não sou seu pai. Nunca fui. E a verdade está prestes a ser revelada para todos nós. Nesse momento, o ambiente ao redor se tornou um turbilhão. Clara, de joelhos, olhou para o filho e a compreensão lenta irritou a mente de Ana. Anton, você não pode fazer isso. Ela implorou, as palavras tremendo em sua voz, revelando um pavor profundo. Ana, aturdida, olhou de um para o outro. O que estava acontecendo? Seu pai nunca tinha sido seu pai? O homem que pendrive que o tio segurava tinha informações que fariam o chão tremer sob seus pés. A verdade, aquela verdade! Clara gritou, antes de um segundo disparo quebrar o ar. E Ana se viu sendo puxada para baixo por alguém. É agora! Você precisa correr! Eles estão atrás de você! O homem misterioso gritou, agitando uma ficha de identidade. Tinha uma foto dela nela. Alguma coisa está errada e eles não devem saber quem você realmente é. Ana ficou paralisada. A ficha nunca foi para ela. E enquanto um grito cortava a noite e Clara pressionava a mão em seu coração, a revelação da verdade começava a rasgar o tecido da vida dela. O que havia na identidade? Quem estava atrás dela? Toda a sua vida estava uma tapeçaria de mentiras, e a única certeza agora era que a verdade poderia levá-la para um abismo ainda mais profundo.